falar de nomes, vamos falar então de linha. Qual que é a linha na gaveta segurança pública da sua proposta? Imposição da lei e da ordem num país que optou pelo caos nos últimos 30 anos. Houve uma opção política do Brasil pelo caos. E essa opção se deu como uma espécie de um trauma que a gente teve das violações de direitos humanos no período da ditadura militar. A gente teve um período em que houve violações, portanto, não só o legislador, mas a academia na área de direito. Eu fiz faculdade de direito lá na USP, na Sanfran, então tem toda a coisa dos direitos humanos, violações, aquilo gerou um trauma. E aquele trauma, não só na cabeça do legislador, mas nos juízes e nos aplicadores do direito, fez com que a aplicação dura das punições fosse feita com muitas ressalvas, com muito medo. Mas o Renan Santos não nega, né? Não nega que houve, porque há quem diga que não houve. Não nego. Pelo amor de Deus, não nego. Não sou terraplanista. O que eu sei é o seguinte, o trauma não pode fundamentar a formulação de novas políticas públicas. Eu não tenho nada a ver com o período da ditadura, entendeu? Eu não torturei ninguém, não tenho nada a ver, não estava no DOPS. Então, o que eu tenho que fazer eu sei que existem facções criminosas, eu sei que existem facções que fazem ocupação territorial no Brasil, eu sei que todos os dias dezenas de brasileiros são mortos em disputas por essas facções, e eu quero acabar com isso. E eu tenho que estabelecer a autoridade do território do Estado brasileiro sobre seu próprio território. Isso é premissa de um presidente da República. Aquele que não faz isso está em descumprimento da sua função constitucional. Não só o presidente, mas o governador. Isso, ponto. Para isso, a gente tem que adaptar um código penal que é dos anos 40. Não existia facção criminosa nos anos 40. As nossas leis de execução penal também são muito antigas. Então a gente tem que aumentar as penas, especialmente para crimes violentos. Nós temos que diminuir a quantidade de prerrogativas que certos criminosos têm, como por exemplo a ideia de progressão penal, as saidinhas. Benefícios. Todos esses benefícios. Dosimetria. Exato. E todos eles têm que cumprir as suas penas de maneira integral. Não há progressão de pena para uma pessoa que pegou uma arma e colocou na cabeça de alguém. Até porque aqui no Brasil a gente naturalizou tanta violência que a gente considera às vezes natural. Não, ele apontou uma arma para mim, roubou o celular, mas ele não atirou. Então tá tudo bem. Num país sério, aquele cara pega 30 anos só porque apontou uma arma. Ele virou um juiz da tua vida, ele decide se vive ou morre. Então, aumento de penas e aplicação de um conceito que já passou até a legislação agora, similar a ele, que é a aplicação do direito penal do inimigo, que estabelece um status especial para membros de facções criminosas, qualificado como inimigo, em que certas prerrogativas deles são reduzidas, eles passam a ter presunção de culpa e não presunção de inocência, e aí o Estado pode ir para cima para destruir eles, que é o que eu quero fazer. Eu quero em 1 ano eliminar as ocupações territoriais no Brasil. Ocupação territorial no Brasil, o presidente da República tem que derrubar em 1 ano. Não pode existir bairro ou cidade no Brasil tomada por facção. Morro, comunidade, Porto Santos, fronteira. Para isso o senhor precisaria da colaboração de governadores, prefeitos. Mas a beleza de ser presidente é assim, se ele não quiser colaborar, eu boto um estado de defesa no estado dele e eu faço com a polícia. Que é o meu problema com o governador do Ceará, que me processou. Quer colaborar, mano? Vamos colaborar, né? Não quer colaborar? Fica tranquilo, eu boto um estado de defesa, eu assumo o comando da polícia ali junto com as Forças Armadas e eu destruo. Eu vou fazer em colaboração. Quem não quiser colaborar, eu faço em colaboração. Agora, eu queria entrar em um ponto específico da violência, já que o senhor disse que está enfrentando uma certa dificuldade, ou estava com o público feminino, eu queria saber se o senhor vai conseguir responder uma pergunta que está difícil para pré-candidatos, seja a qual cargo for, responderem de forma muito específica, que é violência contra a mulher. Com esse recorde de casos que nós enfrentamos, há uma confusão em relação ao que precisa ser feito. É a conscientização, é claro que a conscientização ela é ultra necessária, é o que vai acabar com a violência contra a mulher a longo prazo, talvez nas próximas gerações. Posso fazer uma Hoje, pergunta? claro. A conscientização acabaria com a violência? Então, quando você ou quando você melhora a educação e a conscientização sobre como os homens ou meninos têm que tratar, encarar as relações, toda essa estrutura patriarcal, você evita episódios de violência. Essa pergunta tem uma resposta já. Se eu estou entendendo Eu bem. acho que não, viu? O que muda é lógico, assim, o que uma lógica punitivista. É óbvio, o que para uma pessoa violenta é a força maior. Mas são duas coisas que andam em paralelo, não? Elas podem entrar em paralelo, mas a pessoa que comete o crime violento no Brasil, em geral, é uma pessoa que tem a certeza da impunidade. A certeza da impunidade faz haver o cometimento do crime. Independentemente da conscientização dela ou não. Independente da conscientização. Lugares que tem, vamos dizer, culturas mais machistas, vamos pegar alguns países do mundo árabe. Eles apresentam um número menor de violência como um todo do que o Brasil. Que pode ser menos machista do que um país, vamos dizer, altamente islâmico.
ou uma cultura altamente hierarquizada, patriarcal como a Índia. Quem tem mais crimes violentos, o Brasil ou a Índia? Por mais que eles tenham muitos crimes horríveis contra mulheres na Índia. Ser turista mulher na Índia é um horror. É um horror, não dá pra pisar lá sozinha. O Brasil é mais violento. Então, mas a minha pergunta era justamente essa. Tem muita gente que defende a conscientização e a educação, e isso é algo que vem a longo prazo. Agora, a curto prazo, o que pode ser feito especificamente para esses crimes? Porque, de certa forma, eles estão englobados ali na violência, de forma geral. Mas são crimes muito específicos. Assim, eu gosto muito de deixar a coisa bem precisa, porque o número de homicídios, homicídios contra a mulher diminuiu. O número de homicídios. A gente está falando de uma estatística nova, de um novo tipo penal que foi criado, que é o feminicídio, que é falando, um crime por uma violência doméstica e tal. E agora ele está sendo listado como parte de um tipo penal novo. E aí você está vendo os casos. E existem casos horríveis que estão acontecendo, a gente assistiu nos últimos meses, casos bizarros. O que tem que ter? Punição muito dura. O homem que está em casa e bate, mata a sua esposa e a mulher confia nele, ele é o homem que deveria ser o protetor da casa, ele trai a confiança dela, ele tem que ter agravantes na pena dele. Só que hoje nem ele, nem um homem que assalta qualquer outra pessoa, homem ou mulher na rua com uma arma, esse cara fica na cadeia. O problema, no fundo, é esse. O que eu tenho medo um pouco da questão de a gente falar só de conscientização são esses projetos como o PL da misoginia, que fala que está conscientizando, no fundo ele está diminuindo a liberdade de expressão das pessoas, diminuindo a capacidade de confiança nas relações entre homem e mulher. E aí homens e mulheres têm medo de estabelecer relações. Inclusive saiu agora uma pesquisa sobre isso. Interessantíssimo isso aqui. Homens, na geração Millennial e Z, têm medo de entrar em relação, com medo de falsas acusações. Então, quando você estabelece muitas regras, você cria relações de baixa confiança. Países que têm mais confiança interpessoal precisam de menos regras para isso. Mas, em geral, que tipo de regra eles têm? Eles confiam na capacidade das pessoas interagirem umas com as outras, mas eles punem de maneira muito dura quem é incapaz de agir socialmente. Então, se uma pessoa socialmente, vamos dizer, bate uma mulher, ela tem que ter uma punição desproporcionalmente alta quando ele quebra essa confiança. Então, o que eu acredito? Na punição muito pesada. E 2, em entender quais são os problemas reais que afetam as mulheres. As mulheres são muito preocupadas em ser assaltadas na rua. Elas são vítimas de assaltos à mão armada, roubos de celular, de maneira muito, muito alta, especialmente nas periferias. Isso, todos os lugares que eu rodei no Brasil, falam, Renan, é muito fácil assaltar a mulher tem muito medo na rua, não sabe como reagir na hora, e o bandido vem pegar. Penas muito duras, vão pegar o ladrão de celular. A violência doméstica, penas muito altas. E um problema que não é exatamente da violência doméstica, mas que afeta boa parte das meninas mais humildes no Brasil. Que é o quê? A falta do pai presente com a criança. Veja só um ciclo. O ciclo é, a mulher jovem que às vezes, eventualmente, acaba tendo uma relação que não funciona com o rapaz, tem um filho. O pai da criança não dá atenção, ela é obrigada a trampalhar o dia inteiro, não consegue dar atenção para a educação desse menino. Esse menino, sem a presença masculina, não tem a referência, vamos dizer, de como o homem se comportar. Na escola ele começa a apresentar padrões antissociais. A mãe não consegue cuidar disso, que ela está tendo que ralar para pagar as contas dele. Esse menino depois ele é absorvido pelo crime organizado e você vai criando um ciclo. E qual é o ciclo? É o ciclo da mãe que não teve a presença do marido ou do jovem que ela casou para cuidar da criança. Aquele menino entra pro crime, acaba criando violência contra as mulheres. Ou seja, esse ciclo de perpetuação precisa ser interrompido. E boa parte das reclamações das mulheres é um cara que eu casei, ou o cara que eu namorei, o pai da criança, não paga pensão. Isto são esses 3 problemas que eu listei. A menina que fica fora tendo que trabalhar, que gostaria de ter um colégio em tempo integral, uma boa merenda. O pai pagando a pensão e a violência contra ela, esses são os 3 temas que mais preocupam as mulheres. Eu acho que esses temas eles precisam ser tratados, eles são fáceis de ser direcionados. Quando eu levo isso para um campo de conscientizar, como a ideia do PL da misoginia, eu estou resolvendo assim abstrações, eu estou num castelo, no ar, voando, enquanto problemas reais estão acontecendo. Eu entendi o seu raciocínio, Renan, mas você dá a entender que esse ciclo é obrigatório. Pode não ser, esse ciclo... Não, nunca é obrigatório. Nunca é obrigatório. Até minoritário. Mas a incidência é maior com pessoas mais humildes. Perfeito. E a falta de referência que uma mãe... Vamos colocar aqui, usar essa expressão mesmo. Uma mãe solteira, então, ela não pode ser uma referência positiva. Deixa eu só entender isso. Não foi isso que eu falei. Tá certo. Não, só para entender isso. Não. O que eu tô falando é o seguinte. Nos lugares mais humildes, essa moça que acaba tendo uma relação que não funciona, a maior reclamação dela é o pai da criança que não paga a pensão. E não está presente. Perfeito. E o que as estatísticas mostram? Que a não presença do pai tem um dano para ela, para a criança e para a sociedade colossal. Porque aquele menino ele apresenta notas piores nas escolas e a chance desse menino cair no crime organizado ou cometer delitos é maior do que o menino que teve a presença paterna.
Por exemplo, portanto, o maior dano à vida dessa mulher jovem, que teve uma criança, que em geral vai estar mais presente nas periferias, nas cidades menores, é a ausência e o desinteresse masculino no filho que ele teve. E este é um problema que nós precisamos endereçar. Esse é um dos maiores problemas brasileiros, as pessoas têm vergonha de falar dele. E esse é o maior problema que atinge as mulheres no geral. Esse é um problema gigantesco, porque é uma mulher que tá ralando, tá trabalhando, tá pegando um ônibus, vai pagar as contas da criança, não conta com o suporte masculino e acaba sofrendo as consequências desse